torcer. Isso aqui está claramente falando do culto de Já expliquei o texto. idolatria, né? Claro, porque está falando que é um culto que deve ser dado somente a Deus, e eles próprios falam que o culto de idolia deve ser dado aos santos, então que só pode ser o culto de idolatria que o texto está falando, certo? Só que tem um problema, se a gente vai na Septuaginta, que é justamente a versão grega do Antigo Testamento, que os próprios católicos falam que deve ser a versão principal, inclusive os apóstolos, quando faziam citações do Antigo Testamento, eles citavam da Septuaginta, então a Septuaginta era uma... Os apóstolos usavam a Septuaginta. A Bíblia é completa, não é essa Bíblia aí judaica que vocês adulteraram, que vocês seguiram o cano judaico. Os apóstolos seguiam a Septuaginta. O que o texto está falando, é só você ver a comparação do culto às imagens, via sacra, que ficava na presença de Deus, e o culto a outros deuses. Mas você esqueceu de meditar os 1 Samuel 7, 1 e 2. Pegou o 3 que fala de deuses. Que fala de outros, Astarote. Olha só que interessante. Você pensa que está refutando o padre Paulo Ricardo, mas você não está. Você está adulterando o texto. É isso que vocês fazem. É contra isso que João Batista pregava, contra aqueles fariseus que via o batismo de João Batista, mas não se convertia. Se continuava no erro, se dizendo como homem de Deus. Eu sou o guardião da Torá. Lá no templo. Inclusive os apóstolos, quando faziam citações do Antigo Testamento, eles citavam da Septuaginta, então a Septuaginta... Vamos para o texto, meu querido. Não quero saber da Septuaginta, eu quero saber se nós somos adoradores. O tema é o quê? Católico não adora. Católico não adora. Maria, resposta ao padre Paulo Ricardo. Então você tem que dar uma resposta ao padre Ricardo. Septuaginta já é outro tema. Que o diácono te refutou. Tanto que você não fez nem mais live, né? Que o cara conhece a doutrina. Quem conhece a doutrina, vocês... Shhh. Era uma versão autorizada, e olha como que a Septuaginta vai traduzir esse versículo aqui para o grego, do hebraico para o grego. Ela vai colocar que esse daqui é o termo que eu sublei aqui, justamente o termo que significa dulia no grego. Ou seja, na Septuaginta, o que o texto está falando é que é para prestar culto de dulia somente ao Senhor. E não que o culto de latria é somente ao Senhor, e tem um outro culto de dulia, que é aos santos, e aí um outro culto de hiperlatria, que é para Maria. Né? Não, aqui ele está falando claramente que o culto de dulia é somente ao Senhor.